Oh, amado, você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor. Oh, amado, você pode dizer palavras de gratidão a Ele. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença que é tão real em nosso meio. Obrigada, Senhor, porque você nos guardou. Você nos deu livramentos, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, por coisas que nós sabemos que você fez, mas também por aquelas coisas que nós não sabemos, mas você fez. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que nós sabemos que você deu e por aqueles que a gente também não sabe. Obrigada, Pai, porque enquanto nós estamos aqui, você cuida da nossa casa, você cuida da nossa família, você guarda a nossa vida. Amado, você pode ser grato ao Senhor. Obrigada, Senhor. Diga obrigada, Senhor. Seja grato ao Senhor. Tu és tão poderoso, Deus. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome. Tu és tão bom, tão santo, tão poderoso. E não há ninguém como Tu, ó Pai. Tu és tão bom. Oh, aleluia. Você pode declarar palavras de bênção para a pessoa que está ao seu lado, ou atrás de você. Declare uma palavra de bênção para essa pessoa. Aleluia. Libere uma palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga: Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar vocês que estão aí atrás para sentar mais para frente. Temos essa fileira toda vaga. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Oh, glória, glória a Deus. A chuva deu uma refrescada, mas o calor é grande, né? Você pode sentar. Mas glória a Deus, amado. Glória a Deus significa que nós estamos em movimento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você vai receber a palavra através da minha vida. Eu sou Fabiana, esposa do pastor Tomás, aquele japa ali maravilhoso que vocês viram. E glória a Deus. Temos a presença da nossa irmã Micheline, esposa do irmão Alex. Glória a Deus! E ele está feliz. Gente, é um sorriso de orelha a orelha, né? Seja bem-vinda, nossa irmã lá do Verbo Maceió, mas que já é daqui. Quantos creem? Aleluia. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre fé. Amém. Ai, Fabi, de novo vamos falar de fé. Amado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Então, nós precisamos aprender sobre fé para viver de uma forma que agrade a Deus. Não é assim? E uma vida de fé, amado, não é uma vida que não vai acontecer nada de ruim com a gente, é uma vida que vai ser tudo perfeito sempre. Não é assim, mas é como eu lido com as situações, é a maneira pela qual eu passo pelas circunstâncias que vai fazer a diferença na minha vida. Amém? Amém. Então você pode abrir comigo lá em Hebreus. Aleluia. Hebreus 11, no versículo 1, diz assim: Ah, Fabi, já sei esse versículo. Glória a Deus. Então, que bom, né? Então a gente só vai reforçar aquilo que nós já sabemos. Amém? Então a Bíblia diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a Bíblia está dizendo que a fé é a certeza daquilo que eu ainda não vejo. Então eu preciso crer que a Rafinha está na minha frente? Não, porque ela tá, eu estou vendo, não é verdade? Mas eu preciso ter fé naquilo que eu não estou vendo, mas que eu creio com o meu coração. Então isso é a fé. Não preciso exercer a minha fé, por exemplo, se eu digo para você, Deus está aqui, você precisa exercer fé para acreditar nisso. Por quê? Porque nós não estamos vendo, e é pela fé. A Bíblia diz que é pela fé que nós aceitamos Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, eu não estou vendo Ele na minha frente. Eu não estava lá para ver Ele sendo crucificado. Mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Então, isso é viver pela fé. Não é pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio. Do que a palavra de Deus diz. Amém? Aleluia. Então, no versículo 6 diz assim. Vamos lá? Ora, sem fé, eu consigo agradar a Deus.
Consigo? E o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então a Bíblia está dizendo que sem fé eu não consigo agradar a Deus. E sabe, amado, quando a gente ama alguém, quantos aqui amam o Senhor? Então a gente quer fazer aquilo que agrada aquela pessoa, não é assim? A gente quer fazer aquilo que vai deixar aquela pessoa feliz, né? Então tem coisas, por exemplo, que é marido e mulher, que o homem irrita a mulher, né? Aí deixa a toalha jogada em cima da cama, ai, irrita. Mas porque ele quer agradar, eita glória, quem crê que o marido vai agradar? Ele vai o quê? Tirar a toalha. Não vou fazer isso, não vai desagradar minha mulher, não é assim? Então porque a gente ama, a gente quer agradar aquela pessoa. A gente faz uma comida favorita, né? Amém. Quantos creem na comida favorita? Então, quando a gente gosta, quando a gente ama alguém, a gente faz as coisas para agradar aquela pessoa. Então, se você e eu amamos ao Senhor, amado, nós precisamos viver de um modo que agrade a Ele. E qual é esse modo que agrada a Deus? Pela fé. É pela fé. Não é baseado naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que eu creio com o meu coração. Amém? Então, como é que eu vivo pela fé, Fabi? É você liga a TV, relatório só negativo, só coisa que não presta. A cidade é perigosa, você não pode andar nas ruas só, não sei o que. Ou então, Covid, vai pegar todo mundo. Tudo de ruim que acontece na TV, eu pego e acredito aquilo ali como uma verdade para a minha vida. Ou eu decido acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, independente do que a TV está dizendo, independente do relatório médico. O médico te deu um relatório e aí você vai acreditar e vai viver a sua vida baseada nesse relatório, ou você vai viver a sua vida baseada no que a palavra de Deus diz. Então é basicamente isso, amado, que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença de quantas... já sou crente há 10 anos. Não importa quantos anos você tenha de crente. Se você não vive o que a palavra diz, amado, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você entende? E o que vai fazer a diferença? É o tanto que eu estou vivendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, quantos estão dispostos a viver pela fé? Aleluia. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como eu falei, nós não estamos vendo Deus, mas Ele está aqui. Amém? Então, eu acredito nisso pela fé. Eu não preciso sentir um arrepio. Eu senti Deus ali naquela igreja que eu senti um arrepio. E se domingo que vem você não sentiu um arrepio? E aí? Deus continua aqui, Deus continua lá, independente de você ver ou não, amado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos abrir comigo lá em Hebreus, ainda em Hebreus, no capítulo 12. E diz assim no versículo 1. Diz assim, Hebreus 12, no versículo 1. Portanto, nós também... Emily, coloca NVI, por favor, para ver se é diferente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí aqui diz assim, o mesmo versículo, só que em outra versão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, diga rodeados, por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta. Então a Bíblia está dizendo, amado, que nós devemos correr a nossa carreira. Mas de que maneira a gente vai correr essa carreira? Deixando para trás o pecado. Em algumas versões, eu não sei se é a sua, diz assim, que tenazmente nos assedia. Essa versão aqui diz que nos rodeia. E essa palavra tenazmente, ela fala sobre uma coisa insistente. Então talvez existem coisas que estão ali ao teu redor, insistentemente, querendo fazer com que você pare, querendo fazer com que você desista. E insistentemente, aquilo vem para tentar te parar, para tentar te desanimar, para tentar te fazer desistir do teu chamado. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos deixar isso para trás e correr a nossa carreira. Você já viu uma pessoa quando ela está fazendo uma corrida? Ele corre de calça jeans? Não. Ele corre de moletom? Ele corre de quê? De shortinho, né? Shortinho micro, shortinho, bem levinho, não é?
Às vezes aquela leg que aperta assim, mas é uma coisa bem leve, uma camisetazinha bem leve. O tênis também é um tênis super leve, mas com amortecedor, aquela coisa toda. Quem é corredor profissional, amado, quando ele vai correr, ele não pode estar com muita coisa. Por quê? Porque é peso, embaraço. E a Bíblia também fala de pecado e embaraço. E muitas coisas, amado, têm sido embaraço nas nossas vidas. Não é pecado, mas é embaraço. Como assim, Fabi? Então, por exemplo, às vezes você está correndo sua carreira e o pecado te atrapalha. Uma tentação, você caiu e tudo. Mas existem outras coisas que também atrapalham. Que é um exemplo, a covardia, o medo. Então é Deus mandando você fazer determinada coisa, mas você deixou o medo te dominar e você não fez. Ou a vergonha te dominar e você não fez. Ontem nós estávamos no encontro de mulheres e a gente estava falando sobre isso. Sobre quando nós deixamos de ser quem nós somos pelo que as pessoas vão falar, porque estamos nos importando demais. Se acharem que eu quero me aparecer. E se eu pregar lá na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? Isso é um embaraço, amado. Quando a gente deixa esses pensamentos nos dominarem e nos impedem de correr a nossa carreira. Você entende? Amém. E eu quero que você comece a pensar em coisas que têm te embaraçado de correr a sua carreira. Coisas que têm te embaraçado. Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é algo que você... Não, eu não vou me envolver, porque vai que, Deus o livre, eu me decepciono ali naquela igreja. Isso tudo, amado, é um embaraço. E nessa noite o Senhor está nos convidando a soltar esses embaraços para que a gente possa correr a nossa carreira. Isso tudo é pela fé. Amém? Isso é viver pela fé. Não é vivendo como eu estou vendo, mas como eu creio no meu coração. Então, se Deus está dizendo que eu preciso correr a minha carreira, assim eu vou fazer. Amém? Então, vamos ver isso daqui, um exemplo. E essa palavra perseverança, que ele fala aqui que a gente deve perseverar, essa palavra, ela é do grego proskartereo. Você não precisa repetir, quase oração em línguas, né? Mas significa continuar, mesmo depois de um intenso esforço. É não parar, mesmo estando cansado. Perseverar. Para mim essa palavra. O Espírito Santo fala primeiro, a palavra é uma espada de dois gumes, né? Porque vai daqui e vai para lá. A Fabi está falando isso que a vida é perfeita. Não, amado, o Senhor está falando comigo. É perseverar mesmo cansado. É insistir, ainda que eu queira parar. Ainda que eu queira desanimar. Mas eu continuo para o alvo. Amém? A Bíblia também diz assim, eu corro para o alvo. Eu esqueço o que ficou para trás. E eu prossigo para o alvo. Quantos aqui vão prosseguir para o alvo? Quantos aqui estão dispostos a viver a sua carreira? A correr a sua carreira e a viver o seu chamado? Amém? Aleluia. E a gente vive esse chamado é pela fé. Não é segundo aquilo que eu estou vendo. É pela fé. Amém? E a gente vai ver Jesus aqui fazendo o que Deus queria que ele fizesse, independente das circunstâncias. Vamos lá em Marcos 4. Marcos 4, no versículo 35. Aleluia. A gente já ouviu essa passagem aqui algumas vezes. E diz assim. Aqui Jesus estava com os discípulos e ele diz, no versículo 35, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal, diga grande temporal, de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo, diga dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos? Vamos voltar aqui a algumas coisas. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus e os discípulos, Jesus convocou os discípulos e disse assim, ei, vamos atravessar para o outro lado. Eles tinham um alvo, um objetivo. Eles tinham algo para fazer, tinham um chamado, tinham uma carreira a percorrer. Vamos passar para o outro lado. E foi tudo perfeito, né? Foi? Não, porque se é de Deus tem que ser perfeito. Não, amado, é aí que está.
Muitas vezes a gente acha que as coisas, não, porque Deus mandou a gente fazer que vai ser tudo perfeito. Deus mandou abrir essa igreja e vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. Mas o diabo, amado, ele vai levantar as circunstâncias. Cabe a nós decidir perseverar ou não. Você entende? E aí o que aconteceu? Ora, mas estava chovendo, né? Tinha tempestade com vento e tudo. Mas Jesus, lindão, estava fazendo o que no meio da tempestade? Dormindo, olha, tá vendo, amor? Eu pareço com Jesus, que meu sono é pesado. Meu sono pode cair pedra, pode cair tudo que for, mas eu estou dormindo. Jesus estava aqui pleníssimo, independente das circunstâncias, ele estava dormindo. E isso fala, amado, sobre preocupação. Sabe que dormir é um passo de fé. Muitas vezes problemas tentam nos atormentar e a primeira coisa que o diabo quer é tirar nosso sono. Porque quando a gente não dorme bem, amado, tudo desregula no nosso organismo, não é assim? E aí o diabo quer tirar a nossa paz e tirar nosso sono. Mas Jesus estava lá, pleníssimo, dormindo no meio da tempestade. E a Bíblia diz que ele estava com um travesseiro. É interessante falar sobre esse travesseiro. Porque Jesus podia estar ali dormindo, sem querer encostou e dormiu. Mas não, ele foi intencionalmente dormir. Amém? Glória a Deus. E eu acho que Jesus, em algum momento, ele percebeu aquilo ali, olhou assim, e voltou a dormir. Porque a tempestade era forte. Então eu acho que ele tinha percebido, mas ele continuou dormindo. E aí o que aconteceu? Mestre, aí os discípulos vieram abençoados. Jesus, acorda aí, meu irmão. Jesus, tu não tá vendo, eu fico imaginando. Porque a gente lê assim, a gente não... Porque, amado, a gente tem que imaginar a cena. Então imagina a cena, Jesus lá no barco, vulco, vulco pra cá, vulco, vulco pra lá. Quem aqui já andou de barco? Assim, uma viagem longa. Eu ainda não, mas eu vou pro Marajó, quem crê? Aleluia, eu creio. E aí, Jesus lá dormindo, vulco, vulco. Jesus, meu irmão, tu não tá vendo a tempestade? Rapaz, tu não se importa com a gente, Jesus. Tu não se importa que a gente pereça aqui, que nós esse barco vai virar, nós vamos comer água aqui até a hora de dizer chega. E nós vamos boiar aqui todo dia amanhã. Bora, moço, faça alguma coisa. Imagina que os discípulos falaram de uma maneira assim, não sei se foi nesse sotaque nordestino, né? Mas de algum jeito, eles aperrearam Jesus. E aí o que Jesus fez? No versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Olha só. O que ele fez? Ele repreendeu o vento e disse, cala-te e aquieta-te. E o que aconteceu, gente? O vento se aquietou. E houve grande bonança. E os discípulos tudinho ficaram impressionados. Meu Deus, a chuva parou, o vento parou. Meu Deus, agora... Então vamos imaginar a seguinte cena. Estava lá Jesus dormindo, os discípulos acordaram, Jesus acorda, levanta, vê a tempestade. Qual a primeira atitude que ele faz? Repreender. Amado, Jesus sabia quem ele era. Primeiro lugar, ele sabia qual era o alvo e o objetivo dele. Ele sabia que ele precisava atravessar para o outro lado. Muitas vezes, amado, nos falta essa convicção. Nos falta a convicção daquilo que Deus mandou a gente fazer. Nos falta essa convicção de que foi Deus que nos chamou e nos colocou ali naquele lugar. Sabe, se te falta essa convicção, eu quero te fazer um convite, busque ao Senhor. Se te falta a convicção que é essa igreja aqui para você estar, busquem ao Senhor. Porque, amado, se Deus te colocou ali, persevere. Então Jesus podia olhar a tempestade e dizer, é um sinal. Bora voltar. Foi isso que Jesus fez? É um sinal, isso aqui é de Deus. Isso aqui é Deus falando, porque Deus me botou nessa peleja aqui. É Deus que quer que eu peleje assim, gente. Deus que me botou na prova. Foi isso que Jesus fez? Amado, Deus não precisa te colocar na peleja, não. Porque a peleja Jesus já fez por nós, lá na cruz. Então existem circunstâncias que é o inimigo que levanta contra nós. Ou outras vezes é só a vida acontecendo. O pneu furou, tá vendo? Foi um cão. Não, gente, troca o pneu e segue o barco. Entende assim? Porque às vezes tudo é um cão também, né? Às vezes é circunstância natural, mas eu quero te dizer, independente se for um cão, se é circunstância natural, você e eu temos autoridade, amado. Então Jesus olhou para aquela circunstância, rapaz, eu não sei se foi o diabo, eu não sei se foi a natureza, mas você vai parar agora. Amém. Amém. Oh, aleluia. Então às vezes nós estamos parando aquela situação e achando que tudo é Deus. Não, porque Deus quer.
quer que isso aqui aconteça com minha vida, para me passar pela essa prova. Deus está me botando nessa peleja para me sofrer, para me crescer. Aonde, amado? Você tem filho? Você quer que seu filho faça uma coisa ruim para ele aprender alguma coisa? Não, porque eu não quero. Ah, não, deixa eu meter o dedo uma vez, né? Uma pessoa, o Ravi querendo colocar o dedo na tomada, ele era bem pequenininho. Aí uma pessoa, deixa ele botar para ver como é bom. Sai daqui, Satanás. Sai de reto, Satanás. Aí, ó, a gente não quer que nosso filho sofra, mesmo que seja para ele aprender alguma coisa. Então, por que a gente acha que Deus quer que a gente sofra para a gente aprender alguma coisa? Deus é o nosso Pai. Diga, Deus é o meu Pai. Amado, quando a gente enxerga Deus como Pai, que a gente acha que Deus é aquele Deus que está assim, ó, com um cajado pra gente o tempo inteiro, né? Deus é o nosso Pai, um Pai de amor. Então Jesus, conhecendo seu paizinho e sabendo que ele precisava atravessar para o outro lado, o que foi que ele fez? Ei, não, aqui não, tempestade, pare agora, eu te repreendo agora. Jesus com autoridade, amado, exerceu a sua autoridade, ele abriu a sua boca. A Bíblia não diz que ele ficou só olhando assim, não. A Bíblia diz que ele falou. Como é que Deus criou o mundo? Estralando o dedo, né? E não foi, não. Não, foi esperando, porque Deus é Deus, né? Ele não precisava falar. Bota aí, Emily, Gênesis 1. Como foi que Deus criou todas as coisas? Eita, ela é ligeira, né? Já está aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que Deus fez? Disse. Qual o verbo? Dizer. Eu digo, tu dizes, ele diz. Eita, como agora fui professora, não foi? Mas eu quero que você e eu, amado, saibamos que a fé ela é uma ação. A fé ela é um verbo, agir. Oh, glória. Então, haja luz. E o que aconteceu? E disse Deus. Deus não ficou só parado vendo as trevas. Deus não ficou só parado vendo aquela bagaceira que estava tendo ali. Ele abriu a boca e falou: ei, haja luz aqui, haja firmamento aqui, haja água, e haja passarinho, e haja tudo. Aleluia! O que está faltando você dizer, amado, na sua casa? O que está faltando você dizer nas suas finanças? Por que está com a boca fechada? Fé é isso. Quando Jesus viu aquela tempestade, ele não ficou calado, ele não ficou parado achando que era um sinal de Deus. Não, porque ele sabia que ele tinha autoridade de não abrir da boca dele, amado. Amém. Ah, Fabi, mas Jesus era Jesus, né? Amado, ele veio de carne e osso, igual a mim e a você. E tem mais, ele disse assim: eu fiz grandes coisas, mas obras maiores vocês vão fazer. Amém. Obras maiores que Jesus fez. Amado, quando nós estamos longe ainda, que ainda não ressuscitei nenhum morto. Eu ainda não levantei nenhum paralítico. Só o pastor que levantou um paralítico assim, mas depois ele caiu de novo. Mas ele levantou. Mas nós precisamos, amado, exercer essa autoridade mesmo. Porque sois tímidos. E aí o que Jesus falou? Já avancei para cá, né? E aí o que ele falou aqui, ó, no versículo 40, lá de Marcos 4. Cala-te, aquieta-te, o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois temerosos, né? Em outras versões fala: porque sois tímido. Por que sois tímido? Deixa eu ver qual é a versão aqui que fala tímido. Eu gosto dessa, tímido. Por que sois tímidos? Sabe, amado, muitas vezes a gente fica quieto demais, parado demais. Teve um dia que minha mãe chegou em casa e ela disse: filha, acabei de ver uma coisa ali no mercado. Uma mulher caída no chão endemoniada. E ela estava demoniada mesmo, e tinha um monte de gente olhando. Eu tenho certeza, se tu tivesse lá, tu tinha repreendido aquele demônio. Eu falei: oxe, mãe, por que a senhora não repreendeu, mulher? Não, porque eu estava com vergonha. Mas se tu tivesse lá, tu tinha feito a oração. Sabe, amada, às vezes nós estamos assim. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Não é? Então é mais fácil a gente olhar a circunstância e tentar fazer do meu jeito. Falar com alguém, tentar ver aqui de um jeito. Contanto que a gente pode abrir nossa boca e exercer a nossa fé, amada, em Deus. Através da palavra, através do nome de Jesus. Então Jesus disse o quê? Rapaz, por que sois tímido? Se Jesus fosse nordestino, ele ia dizer: porque sois frouxos. Cadê se vocês não são cabra macho, não, rapaz? Porque sois frouxos, porque sois tímidos. Não tendes fé.
E aí Jesus compara a timidez com a falta de fé. Jesus compara, amado, que a pessoa, quando ela não tem fé, é aquela pessoa que está quieta, parada. A pessoa que não tem fé é aquela pessoa tímida. Ah, Fabi, está falando do meu jeito de ser? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ficar amuado. Essa expressão tem aqui? Amuado, quieto, apático. Em meio às circunstâncias, em meio às situações. Você entende? Quando eu casei com o Tomás, ele dormia com um facão assim de trás da cama, assim. Ele não tá aqui, né, pra se defender, mas ele dormia. Aí eu falava, amor, tira isso daqui, tá repreendendo. Não, porque ninguém vai chegar aqui na minha casa, não. Não tem ladrão no mundo que vai entrar aqui com o meu facão. Eu digo, pronto, mas tu vai fazer o que com esse facão? Não vai chegar nenhum. Eu digo, não, moço, entrega. O que eu estou falando é que às vezes, amado, nós estamos vendo a circunstância, mas a gente fica quieto. Nessa época, lá em Campinas, a gente morava em Campina Grande, na Paraíba, e estava tendo, assim, muito assalto, né? Vocês são de Campinas, uma bênção lá hoje, mas na época que a gente chegou, era ungido, negócio de assalto. E aí, Tomás disse, aqui, mas não, que a gente já tinha sido assaltado. Aí ele falou, não, Satanás, tu não vai entrar aqui não, vou pegar o facão. E aí ele falava, não tem Satanás que entra aqui. Mas sabe, amado, às vezes a gente fica mesmo amuado, tímido. A gente não faz nada contra aquela circunstância que está se levantando. Então, porque sois tímido, não tendes fé? E sentiram grande temor, e dizias um ao outro, mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é o Filho de Deus. E eu quero te perguntar, você é filho de Deus? A Bíblia diz, todos quantos receberam a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, amado, Ele nos deu o poder de ser filhos de Deus. Jesus era filho de Deus e eu e você também somos. Então, Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Amém? Então, pela fé, amada, é pela fé que a gente entende e recebe isso. E aí eu quero dizer o que para você? Eles tinham um alvo que era chegar do outro lado e tudo foi perfeito? Não. Eles desistiram? Não, também. Então, por que você está desistindo? Por que você está querendo retroceder? Calma, persevera. Usa a tua fé, repreende essa circunstância e avança. E eu quero te falar mais. O que aconteceu aqui no capítulo 5? Depois que passou isso, houve grande bonança, tal e tal. Aí olha o que acontece no versículo 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o que tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Esse homem aqui era um homem endemoniado, as pessoas, ele vivia preso, né? Mas mesmo assim ele se soltava, ele era um homem que estava atormentado por muitos demônios, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar este boi bravo. Mas Jesus pôde, amado. Quer ver? E aí ele diz, quando ele viu Jesus, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus, amado, disse, ei demônio, sai aí agora. Solta a vida desse homem em nome de Jesus. Então Jesus, amado, ele é aquela pessoa que ele via a circunstância e não ficava parado não. Quando ele viu o cego, ele olhou para ele e disse, o que você quer que eu faça? Tipo assim, eu sou a solução, só me fala o que você quer que eu faça. E aí ele pegou e disse, qual é o teu nome, nananã, e aí eu sei que o demônio saiu. Mas eu quero te dizer que lá no versículo 18 ele disse, Jesus, me deixa ir contigo, no versículo 19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amado, nós seremos usados por Deus para alcançar pessoas. Então o Senhor alcançou, libertou a vida daquele homem, e aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse assim, tua missão agora é ir lá e anunciar essas coisas aqui que aconteceram. Então eu quero te perguntar, amado, Jesus sempre está nos convidando a abrir a nossa boca, né? Porque ele disse assim, ei, vai lá e anuncia. Não, eu recebi um milagre, mas eu não vou contar pra ninguém, porque vai com os invejosos, né? Não, amado.
Você vai anunciar sim, para que as pessoas sejam alcançadas também. Para que as pessoas saibam quão grande é o nosso Deus. Para que as pessoas saibam quão poderoso é o Deus que a gente serve. Amém. Então Jesus disse assim, esse cara queria ir com Jesus. Jesus disse, não, vai lá e anuncia. Abre a boca e fala. Amado, eu quero te perguntar, quantas maravilhas o Senhor já fez na tua vida? E por que você está com a boca fechada, amado? Por que você não está anunciando? As pessoas precisam ver Deus em você. Ah, Fabi, não conheço ninguém. Posta na tua rede social. Sabe, em algum momento, em alguma oportunidade você vai ter de ser luz na vida de alguém. Fale, abra sua boca. Amém. Aleluia. E ainda não acabou não. Aí Jesus atravessou o barco, encontrou esse endemoniado. Glória a Deus. Havia um propósito. Já pensou se Jesus tivesse dado para trás? Não, essa tempestade aqui é Deus dando um sinal. Vamos voltar. Esse cara aqui não tinha sido liberto. A família desse cara aqui não ia saber disso aqui, não ia ser alcançado também. Porque não foi só esse homem aqui que foi alcançado. Certamente, amado, através dele, muitas outras pessoas foram alcançadas. Não é verdade? E o diabo botou aquela tempestade para paralisá-los, mas eles perseveraram. Amém? No versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Diga, grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, ou seja, não era coisa pouca não, por nome Jairo, e vendo, prostrou-lhe aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele seguir grande multidão que o apertava. Aí agora vamos lá no versículo 34. E disse-lhe, não, peraí. 35, tá? Porque aqui no meio chegou uma mulher, que nós vamos já falar dessa mulher, do fluxo de sangue, mas vamos terminar de contar a história da filha de Jairo aqui. E aí o que aconteceu no versículo 25? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem lhe disseram, a tua filha já morreu, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao sinal da sinagoga, não temas, crê somente. Então, esse cara chegou lá, Jairo chegou diante de Jesus e disse, Jesus, minha filha está quase morrendo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E ele foi até lá, o intuito era ir até lá. Veja que Jesus já ia alcançar mais uma pessoa, Jesus ia curar mais alguém. E aí no meio do caminho, aquela multidão, aquela coisa toda, aconteceu já um negócio que nós vamos já falar, aguenta aí essa informação. E aí, enquanto aquilo estava acontecendo, chegou um dizendo, meu filho, não adianta mais não, Jesus não vai mais não, que a menina já morreu, não tem mais o que fazer. E a gente já contou essa história aqui, a gente falou que até então Jesus ainda não, as pessoas não sabiam dessa fama de Jesus ressuscitar, não é assim? Mas aí, o que foi que ele falou? Não temas, crê somente. Jesus convidou ele dizendo assim, meu filho, olha para mim, não escuta esses relatórios aí não. Agora a situação piorou, desiste de orar. Fulano, por que tu está crendo se já foi piorar a situação? Porque você está crendo na restauração do teu casamento, ele já arranjou, foi outra mulher. Porque você está crendo na cura, se o médico já deu o dia de vida. É assim? E aí Jesus disse assim, meu filho, não temas, crê somente. Ou seja, olha para mim, fica com o que eu estou te falando. Fica com o que eu estou te dizendo. Fica com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, amado, que Jesus já levou sobre si todas as dores, enfermidades, pelas suas pisaduras. Nós já fomos curados. Aleluia. Então fica com o que a palavra diz. Não fica com o que o médico está falando. Não fica com o que o relatório está falando. Fica com o que a palavra diz. E Jesus disse, ei meu filho, não, crê somente. Aí no versículo 39, por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. A menina mortinha da Silva já estava quase gelando e Jesus dizendo, não, está só dormindo. Jesus nos chama, amado, para olhar as circunstâncias numa ótica diferente. Jesus nos chama a olhar as circunstâncias por um olhar diferente. Porque o diabo, ele coloca esse pavor mesmo. Ele coloca um cenário de morte, de destruição. Às vezes a gente tem ideias, exemplo, estou brigando aqui com meu marido, quero ir embora. Não é você que teve essa ideia, é o diabo que coloca essa ideia. E aí a pessoa vai e acata. A pessoa vai e agarra.
Mas sabe, amado, não olhe as circunstâncias como o diabo quer que você olhe, não. Olha como Deus quer que você olhe. Então, a menina mortinha da Silva, e Jesus dizendo, ela só dorme. E todo mundo riu dele, no versículo 40. Porém, ele, tendo-os feito sair, ou seja, todo mundo que estava rindo de Jesus, incrédulo, que ele está dizendo assim, dá licença aqui, meu irmão. Então, deixa só nós aqui que crê. E sabe, meu irmão, muitas vezes a gente está só falando as coisas que Deus nos prometeu para pessoas que vão nos impedir de alcançar aquilo. Eu não acredito nesse negócio de inveja, porque vai botar olho gordo. Não tem isso na tua vida. O que acontece é que às vezes a pessoa manda uma coisa para você. Ah, não, isso não vai dar certo não. Por exemplo, vou começar um empreendimento. Aí a Nicole chega, Fabi, eu vou abrir uma loja. Ah, menina, hoje em dia isso não dá dinheiro não. Aí é isso que eu falo que vai desanimá-la. Então, às vezes, amada, a gente está compartilhando sonhos, projetos, promessas de Deus com pessoas que não vão agregar na nossa fé. Então o que eu quero te falar, te junta com quem é da fé. Amém. Te junta com quem crê contigo. Amém. Te junta com quem está crendo com você. Então quantas vezes passei alguma circunstância lá com alguém da minha família, conversei com a irmã, me ajuda aqui em oração, porque olha, eu creio, sabe? Não, Fabi, vai dar certo, vamos orar aqui. Agora se eu for falar com uma pessoa que não crê, menina, é assim mesmo, os adolescentes são tudo rebelde mesmo, desiste desse menino. Não, amado, a gente tem que se juntar com quem é da fé. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Então quando alguém chegar para você falar alguma coisa, você vai ser como esses pessoal aqui que está trazendo relatório, ou você vai ser daqueles que Jesus vai dizer, esses aqui vão ficar no quarto. Não, porque ele mandou sair os abençoados, que estavam só trazendo o relatório errado. O cara, por exemplo, Jesus está ficando doido, a menina está morta. Pois dá licença, vem aqui, meu irmão, vamos fazer só um negocinho aqui, com licença. E vamos ficar aqui no quarto só quem crê. Aqui é só quem crê, amados. Quantos aqui são da fé? Aqui é só da fé que está vendo o nosso ar-condicionado aqui. Que eu já estou vendo, que eu já coloquei lá meus blazers, está lá comigo, eu já estou contando os dias para contar, porque o ar-condicionado já vai chegar, não, já chegou. O forro já chegou, já estou vendo, vocês estão vendo que coisa linda? Aleluia. A igreja lotada, o remo aqui, os professores vindo de todo canto. Aleluia. Eu vejo. Aqui é da fé, nós somos da fé, amada. A gente crê. A gente vive pelo que a gente crê. Amém. Amém. Aleluia. E nós vamos ver com os nossos olhos aquilo que estamos crendo. Então nós somos da fé. É a gente dizer, não, nós vamos colocar o forro. E a pessoa, mas pra que isso? Ah, não, vamos pintar a igreja. Mas pra que isso? Sabe que pra que isso é um demônio? Tenho certeza. Tudo é pra que isso? Pra que isso? Não, fica do jeitinho que tá mesmo. Fica na mediocridade mesmo. Não, amados. Nós somos excelentes. Nós somos aquela pessoa. Amado, no céu é rua de ouro. Rua para nós pisar. Olha. Se nós vamos pisar em ouro lá no céu, amado. Inxalá. Glória a Deus, amado. É porque Deus tem o melhor para nós. Diga, Deus tem o melhor para mim. Então a menina estava lá morta e Jesus dando um outro relatório. Não, ela só está dormindo. É porque teu marido não está vindo para a igreja. Não, porque hoje ele estava ocupado. Sabe, não fala, não, porque esse abençoado não quer vir para a igreja comigo. Não fale isso, amada. Sabe, vamos mudar nossa forma de falar. Ah, Fabi, tua família não é crente. Todos já estão salvos. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Aleluia. Só é uma questão de tempo. Já eles vão vir. Já eles vão vir. E aí você pode falar, me ajuda em oração, Fabi, que eu estou perseverando, eu estou crendo. Mas muitas vezes, amada, a gente é aquela pessoa que não desiste disso aí. Não, amada, não seja essa pessoa, amém? Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Riram dele, e aí, no versículo 40, tomou o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse, Jesus só pegou na mão dela? Ou ele abriu a boca? Amado, em todo momento a gente vê Jesus dizendo, Jesus abrindo a boca, alguém pela fé falando alguma coisa para que algo aconteça, não é? Então Jesus está nos ensinando algo aqui. E ele pegou a menina na mão e disse, Talita cumi, que significa menina levanta. Ei, qual é a menina levanta que você precisa falar? Qual é a menina levanta? Talvez seja um filho, talvez seja teu pai ou tua mãe, talvez, sei lá.
determinada situação aconteceu com alguém da minha família. E, tipo assim, um assalto, aí aquela pessoa ficou traumatizada. E aquela pessoa ficou com síndrome do pânico. Tipo assim, não queria sair na rua, não queria... E aí começou, perdeu o emprego, porque começou a inventar coisa para não ir trabalhar. E não adiantava mais ninguém conversar e falar. Eu falei, peraí, eu estava fazendo rema. Para quem não sabe, o rema é uma escola bíblica. Quantos aqui já fizeram rema? Glória a Deus. O rema vai chegar aqui ano que vem. Quantos aqui vão estudar no rema? Amém. Aleluia. Então no rema a gente tem uma matéria chamada oração. E a gente aprende tudo sobre oração. E aí nessa matéria eu estava aprendendo sobre oração. Então peraí que eu vou já orar. Oh, ei, levanta. Levanta, fulano. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo agora. Saia. E eu declaro uma porta se abrindo, um emprego chegando e tal. E glória a Deus, amado, a circunstância mudou. É porque às vezes nós estamos muito calados. Muito tímidos. Então abra a boca. Então da maneira que Jesus pegou na mão. E olha que interessante. Jesus não ficou só olhando a circunstância, não. A Bíblia está dizendo que ele foi até lá. Ele foi até o quarto, chamou o pessoal, pegou o pai, pegou a mãe, pegou na mão da menina. Mas a fé tem uma ação. A fé tem uma voz, mas ela também tem uma ação. Ah, Fabi, estou querendo um emprego. Mas Deus vai mandar. A pessoa vai bater na minha porta. Não, não é assim não, mas não vai botar teu currículo não, para tu ver. Ah, estou querendo que vai chegar um marido. Ô, Glória, é solteira crê. Ah, mas não vai para a igreja, não vai para o encontro de jovens, não vai para o culto de jovens, como é que vai chegar o marido? Não é assim? Não, menina, a gente tem que abrir a boca, falar, crer e agir também. Amém? Glória a Deus que eu conheci meu marido no Facebook, mas não vão no Facebook agora não. E mandou-lhes. Aí o que acontece? E logo a menina se levantou. Demorou, amado? Logo ela se levantou e andava. Pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Era um adolescente, né, amado? E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que desse de comer. Minha gente, dê comida à menina que ela está com fome. Bora. A menina já levantou, já saiu andando, já saiu por causa de uma coisa que Jesus fez. Por causa de uma palavra que Jesus fez. Ei, levanta. Pegou na mão dela aqui, ó. Ei, Talita, come. Levanta. Aleluia. Amada, eu me lembro num período na minha vida que eu não queria. Que eu estava arrasada com algumas situações. E eu falei assim, não vou mais para essa igreja. Eu estava começando aí. Mas sabe, Deus coloca pessoas na nossa vida. E colocou irmãos da fé na minha vida. E eu estava lá escondida porque eu tinha caído. No começo não é fácil a gente se firmar, né? Então eu caí. E eu estava com vergonha, não queria ir para a igreja. E eu trancada no meu quarto e meus amigos lá batendo. Ei, tu vai sair agora, vamos para a igreja agora. Eu não tenho dinheiro do ônibus, nós vamos pagar. Porque naquela época não tinha Uber, né? Nós vamos pagar. Levanta agora, bora, te levanta, toma banho que a gente vai para a igreja. Nem que a gente chegue na hora do amém, mas tu vai. Não vamos deixar você perecer. Sabe, amado, nós precisamos de pessoas assim ao nosso lado. Eu estou aqui hoje por causa desses meus amigos, que pela fé, eles por ali bateram na minha porta e disseram, levanta, bora, tu vai sim. Aleluia. Então isso aqui nos ensina duas coisas. A ter pessoas de fé do nosso lado. E ser essa pessoa que vai ser boca de Deus na vida de outras. Amém? Aleluia. Para finalizar, amado. Glória a Deus. No versículo 34. Ah, já falei, né? Agora vamos voltar aqui só para a gente ver aquela mulher, o que aconteceu. No versículo 34. Não, 25. E quando Jesus estava ali, além do endemoniado que Jesus curou, lembra que Jesus atravessou a tempestade? Lembra que Jesus não desistiu? Olha quantas coisas aconteceram, porque Jesus decidiu não retroceder. O cara foi liberto, a família dele foi salva, a menina foi ressuscitada. A menina estava morta, amada, e ela ressuscitou. Olha o que uma tempestade queria impedir. Talvez seja uma circunstância na tua vida que está tentando te impedir. Às vezes pode ser uma circunstância financeira. Às vezes não tem o dinheiro nem do Uber de vir para a igreja. Mas abre a boca, chame. Quantas vezes lá no meu começo eu ia para a igreja só com a passagem de ida, e a igreja era longe da minha casa. Eu só ia com a passagem de ida. Eu falei, nem que eu venha andando, mas eu volto. Mas eu vou para a igreja. E nunca me faltou, eu só voltava nos carrão dos irmãos. E era carona de um lado, era carona do outro, era dinheiro que chegava alguém. Sabe, amado, se você está aí às vezes, você olha para alguém assim na igreja e Deus vai mandar você dar algo, dê. Sabe, uma vez eu fui para a igreja, meu relógio tinha pifado.
E eu queria tanto ir com aquele relógio, mas o relógio pifado, falei, não vou, só de enfeite, né? Eu deixei o relógio. Simplesmente, amado, uma pessoa colocou um relógio no meu braço, naquele culto. Naquele mesmo culto, um relógio que era da Rossana. E eu digo, eita, esse aqui é ungido, né? Esse relógio. Tempos depois, o Senhor mandou eu dar aquele relógio para alguém. Mas Deus, veja como Deus se importa com as pequenas coisas. Mas veja como alguém foi resposta para mim e você pode ser resposta para alguém. Amém. Você pode ser boca de Deus, você pode ser Deus, você pode ser canal de Deus, você pode ser mão de Deus. Aleluia. Amém. Uns são a boca, amado, nós somos um corpo. Somos um corpo. Qual é a parte do corpo que você é? Temos aqui o cabeça, o pastor, mas tem as mãos, tem a voz, tem as pernas, tem as mãos, tem os braços. Todos fazemos parte desse corpo. Estamos juntos para alcançar um alvo, um objetivo. Correr a nossa carreira, cumprir o nosso chamado, fazer a vontade do Senhor. Amém? Mas nós não podemos retroceder por causa de uma tempestade. Amém? E aí certa mulher que havia 12 anos, estou finalizando, pastor, calma aí. Havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, diga, ouviu falar. Amada, alguém falou. Alguém que já tinha sido curado. Um foi falando pro outro. Porque fofoca de crente é assim, é coisas boas, né? Menino, tu viu a bênção que Deus deu na vida do irmão. Menino, tu viu o carrão que o irmão comprou, glória a Deus. Você viu que agora o irmão passou no concurso. Você viu que o irmão arranjou uma namorada, uma bênção de Deus. Você viu que o fulano vai casar, glória a Deus. Você viu que Deus fez na vida do fulano, curou. Menina, ela estava doente, foi curada. A fofoca de crente é essa, amado. Nós devemos propagar essas bênçãos que Deus faz. Porque uma hora alguém vai ouvir, vai chegar fé no coração de alguém. E aí o que aconteceu? Ela ouvindo falar. Então essa mulher, amada, ela já estava sofrendo há 12 anos. Mas um dia, diga um dia. Ela ouviu o relatório certo. Porque ela foi com vários médicos, ouvindo relatórios negativos. Ela já tinha dado todo o dinheiro que ela tinha, com todo o médico, toda a consulta. Mas um dia ela ouviu um relatório diferente. Ela ouviu falar que Jesus curava. E o que ela fez? Ela disse assim, não, ele já curou todo mundo, mas eu não vou ser curada não, porque 12 anos, né? Foi isso que ela fez? Não, amado. Porque é assim que a gente faz às vezes. Ela disse assim, no 25, né? No 26, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo. Diga, dizia. Ela não disse só uma vez. A Bíblia não está dizendo que ela disse. Ela dizia. Ela dizia. Se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Ela dizia. Ela dizia. Ela dizia. Ela dizia. Amado, o que você está com a boca fechada, amado? Porque você não está dizendo. Porque Deus, Ele pode fazer. Agora você crê? Deus pode, porque ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que você tem ouvido? Porque não vem para a igreja, amado. Aí quando falta o culto, não vai no YouTube ver as pregações que a gente coloca. Como é que fé vai chegar no teu coração? Não dá. Aí vai lá, liga a TV, se enche de notícia ruim. Não está sendo edificado na palavra. As músicas que escuta é só música de geme e chora. Não, amado. Nós temos que ouvir a coisa certa. Temos que falar a coisa certa. Temos que estar no ambiente certo, com as pessoas certas, falando a coisa certa. Se eu apenas tocar menino, quando eu tocar na veste dele, eu não preciso nem que ele olhe para mim. Eu só vou tocar na veste e ainda na pontinha. Porque, amada, aqui tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre essa mulher. Mas ela sabia que ela era considerada impura. Culturalmente falando, por ela estar com essa hemorragia, ela era considerada impura. Então Jesus não podia tocar nela, no corpo dela. Então ela disse assim, rapaz, não importa. Eu não sei como vai ser, mas eu vou tocar na veste dele. Não importa se eu não posso tocar nele. Porque o outro cara lá disse assim, Jesus, o meu filho está morrendo, meu servo está morrendo. Só lança uma palavra aí, que ele vai ser curado. Era como ele estava crendo. Mas essa mulher estava crendo que ela ia tocar nele e ele ia ser curado.
Jairo disse que se Jesus fosse até lá, ou seja, é segundo a fé de cada um. É segundo cada um fala. Então, por exemplo, chegou um relatório para você. Qual é a sua fé? Ah, tem um nódulo aqui, Fabi. Aqui não, em nome de Jesus, lá fora. Tem um nódulo aqui. Mas eu estou crendo que a cirurgia vai ser bem sucedida. Deus vai abrir a porta. Glória a Deus. É conforme a sua fé. Então vai chegar logo a vaga. A cirurgia vai ser bem sucedida. A recuperação vai ser rápida. O dinheiro vai chegar. Ou você pode crer que aquilo ali vai sumir. É segundo a sua fé. Mas não fica achando que isso é Deus para te ensinar alguma coisa. Porque não é. Você só precisa crer, amado, no que a palavra de Deus está dizendo. E falar conforme a palavra diz. E não aceita o que a circunstância está te dizendo. Porque é isso que o diabo quer. Te amuar. É ver a tempestade retroceder. E aí a gente está lá, vai buscando Jesus. Quando a gente vai orar, a gente está fazendo assim, ó, Deus, você não está vendo. Igual os discípulos, quando Jesus estava lá no barco, os discípulos, ei Jesus. Quando Jesus disse assim, por que sois tímidos? Jesus está dizendo assim, por que vocês me acordaram? Para fazer algo que vocês poderiam ter feito. Por que vocês vieram me buscar? Sendo que eu já dei autoridade para vocês. Então muitas vezes nós estamos orando, amado, de uma forma errada. A gente está buscando, Senhor, me cura. Senhor, faz. E Deus está dizendo assim, eu já fiz. Você só precisa receber. Você só precisa declarar. Então como é que eu oro, Fabi? Eu vou lá na Bíblia e a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus já levou sobre de si. E eu vou dizer, Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra diz. Eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade. É não tendo dinheiro, você precisando de dinheiro, e você dizendo, Deus, olha para mim. Não, ei, Pai, obrigada, porque a tua palavra diz que você já me abençoou com toda sorte de bênçãos, porque eu sou herdeira, co-herdeira com Cristo. Tudo que você tem é meu. O Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Amado, porque às vezes a gente sabe e não está falando. Quantos aqui sabem esse salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. E por que nós não estamos falando? Amém. Queria chamar o louvor para a gente encerrar. E aí, o que aconteceu aqui? Porque ela dizia, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, eu serei curada. E no versículo 29 diz, e logo lhe secou a fonte do sangue. Eu não sei se era um mioma, eu não sei se era era uma hemorragia que estava causando aquele sangramento. Mas a Bíblia está dizendo que lá na fonte do que estava causando aquele sangramento, Jesus, amado, quando ele viu aquela figueira falsa, quantos aqui sabem a história da figueira? Que ele amaldiçoou. E aí, naquele momento que ele falou, seque figueira, naturalmente, naquele momento não aconteceu nada. Só no outro dia, quando os discípulos passaram, foi que eles viram com os olhos dele. Mas só que eu quero te dizer, amado, ainda que no momento que você orou, você não viu, é porque lá na raiz já aconteceu. E a Bíblia aqui está dizendo que na fonte, de onde estava causando aquele sangramento, foi estancado. E eu quero te falar, quando você ora segundo a palavra, já aconteceu. Aleluia. Então agora o que você faz, já que já aconteceu? Eu agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque já os meus olhos vão ver o que a tua palavra está falando. Obrigada, Pai, porque já os meus olhos vão ver aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou crendo. Eu recebo pela fé, Pai. Amém? Vocês entenderam, amado? Quantos receberam algo nessa noite? Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar pela fé. Amém? Eu sei que nós falamos algumas coisas aqui. Eu não sei quais as suas circunstâncias, qual a situação que você está passando no momento. Feche teus olhos, amado. Vamos orar ao Senhor. Nós podemos exercer